Bom, então vamos lá. Aula 6. O assunto é base ortonormal e mudança de base. Então vamos discutir a noção, né, a definição de base ortonormal e depois discutir o tópico mudança de base. Então a definição para a base ortonormal envolve ortogonalidade. Tá? Então vamos começar definindo. Dois vetores U e V são ortogonais quando qualquer um de seus representantes são ortogonais. Notação, essa daqui, U, essa notaçãozinha aqui que indica um ângulo reto, V. Isso significa que U é ortogonal a V. Então, uma lista de vetores, se você tiver 3, 4, 5, 10, uma lista, né, com vetores, a gente fala que essa lista é ortogonal quando quando todos os elementos dessa lista, olhado 2 a 2, são ortogonais, tá? Então, uma lista de vetores é ortogonal quando seus elementos são 2 a 2 ortogonais. O vetor nulo, por definição, é ortogonal a qualquer outro vetor. E uma base, né, é ortogonal quando é uma lista ortogonal. Então, uma base aqui B, E1, E2, E3 é ortogonal quando E1 é ortogonal a E2, E2 é ortogonal a E3, E1 é ortogonal a E3 e E2 é ortogonal a E3. Ou seja, 2 a 2 eles são ortogonais, tá? Ortogonais significa que formam um ângulo de 90 graus com os seus representantes. E aí a gente fala que uma base é ortonormal quando ela é uma lista ortogonal e cada um dos seus elementos tem norma 1, ok? Então está aqui um desenho, então vamos refletir um pouco sobre essa definição. Então, dois vetores são ortogonais quando qualquer um de seus representantes são ortogonais. Então, olha aqui, ó, tá? São ortogonais quando qualquer um de seus representantes formam um ângulo de 90 graus, tá? Você deve estar se perguntando, mas isso não significa ser perpendicular, né? É que ortogonal é uma noção de perpendicularismo para o espaço, tá? Então, perpendicular, geralmente a gente fala quando está fazendo geometria plana, no plano, né? Tá? Então, ortogonal é quando se trata de figuras no espaço, né? Então, vetores no espaço, que é o que nós estamos trabalhando, o conjunto de todos os vetores, né? Então a gente fala que eles são ortogonais, tá? Informalmente, talvez você possa falar que eles são perpendiculares, ok? Mas o importante é saber que eles são ortogonais quando o ângulo entre os seus representantes é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus representado por esse símbolo aqui, tá? Então, você pode olhar aqui, por exemplo, um paralelepípedo, né? As arestas aqui, né, formam vetores ortogonais. Cada cantinho das arestas, nós temos 3 vetores ortogonais, tá? Da, mes da mesma forma que o W é ortogonal a U, o U é ortogonal a V, o V é ortogonal a W, tá? Então, uma base é ortogonal quando ela é um conjuntinho assim, né, de 3 vetores formando um ângulo de 90 graus 2 a 2, ok? Então a notação é essa daqui. E aí, em um caso interessante que nós estamos bem interessados, né, que vai ser muito útil para a gente para fazer contas, é quando essa base é ortonormal, ou seja, além de ter essa situação que os 3 vetores são 2 a 2 ortogonais, ainda a norma de cada um desses vetores é 1, tá? Então, ortogonal, quando os representantes formam um ângulo de 90 graus, né, quando dispostos dessa maneira como essa figura, ok? E ortonormal, a base é ortonormal quando além de ser ortogonal, a norma, tá, de cada um dos elementos da base é 1. São vetores unitários, tá? E por definição, então, o vetor zero também é ortogonal a qualquer vetor. Então, vamos aqui para um primeiro resultado, uma proposição que se U é ortogonal a V, então a norma de U mais V ao quadrado é igual à norma de U mais a norma de V ao quadrado. Então, a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Então, esse eu coloquei aqui o nome de Teorema de Pitágoras. E, de fato, é o Teorema de Pitágoras. Já vamos ver já por que isso aqui é o Teorema de Pitágoras. E se B é uma base ortonormal, aqui a gente começa a ver por que
interessante uma base ortonormal. E o U é escrito em função dessa base, com coeficientes, com coordenadas alfa, beta e gama. Então, calcular a norma do vetor U, basta que a gente tire a raiz quadrada das coordenadas alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado. Ok? Vamos então discutir essa proposição. Então acompanha aqui com a seta do mouse, né? Então a primeira parte é o teorema de Pitágoras, né? Porque ó, U perpendicular a V, ou seja, U ortogonal a V, então a soma U mais V em norma ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V. Vamos entender por que é o teorema de Pitágoras, isso aqui, ó. Vamos então pegar U e V. Então tá aqui, ó, o vetor U, o vetor V. E a hipótese é que eles são ortogonais, estão formando um ângulo reto. Pela regra do paralelogramo, né, então U mais V é a diagonal desse paralelogramo que se forma aqui. Uma vez que U e V são ortogonais, né, formam um ângulo reto aqui, esse paralelogramo nada mais é do que um retângulo. Ok? E U mais V, se você reparar, é a diagonal desse retângulo. Então, extraindo para cá esse triângulo aqui, né, perceba que esse lado aqui também podemos considerar como um representante do vetor U. Então, temos aqui o vetor U, o vetor V e o vetor U mais V. Ou seja, um triângulo retângulo onde os catetos são U e V e a hipotenusa é U mais V. E o que essa afirmação fala é exatamente o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Ou seja, o quadrado, né, a norma desse vetor aqui, U mais V ao quadrado, é igual à norma desse vetor U ao quadrado, mais a norma do vetor V ao quadrado. Então, se U é ortogonal a V, então vale essa igualdade. Observação interessante aqui é que é uma equivalência, né? É C e somente C. Se vale essa igualdade, ok? Então, os vetores U e V são ortogonais. Então, temos aqui também uma maneira de concluir que dois vetores são ortogonais. Se vale, né, entre aspas, o teorema de Pitágoras, então eles são ortogonais. Então, isso aqui é o teorema de Pitágoras, a consequência direta do teorema de Pitágoras, tá? Tanto a afirmação como a sua recíproca. Então, se U e V são ortogonais, a gente vale o teorema de Pitágoras. O passo 2, que é o interessante, que se B é uma base ortonormal, então o que é ortonormal? Eles são 2 a 2 ortogonais e tem norma 1, tá? Então, calcular a norma de um vetor U escrito, né, nessa base com coordenadas alfa, beta e gama é tirar a raiz, né, das coordenadas alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Ou seja, temos uma formulinha para calcular a norma de um vetor se ele é dado em função de base ortonormal. Precisa ser base ortonormal? Sim, né? O teorema afirma que essa fórmula é válida se a base for ortonormal. Tá? Se não for ortonormal, não podemos concluir que vale essa fórmula. Ok? E como é que a gente demonstra essa fórmula é verdadeira? Basicamente fazendo um desenhinho, né, e localizando as ideias. O desenho não prova nada, mas ele localiza as ideias para a gente fazer as contas, né, fazer os argumentos. Então, olha, considerei o vetor U em V3, então peguei o vetor U aqui em V3, esse vermelhinho, e escrevi ele em função da base B com coordenadas alfa, beta e gama. Então, um desenho bem intuitivo seria esse aqui, onde a gente forma um paralelepípedo, né? Onde as arestas aqui, então essa daqui seria alfa E1, né? Essa daqui, lá no fundo, beta E2, e esse em pezinho, gama E3. Então, isso daqui é uma representação do vetor U escrito em função da base E1, E2, E3, com coordenadas alfa, beta e gama. Tá? Então, lembra que a coordenada alfa, né, é o escalar que a gente multiplica o E1, né? A coordenada beta é o escalar que multiplicamos o E2, a coordenada gama é o escalar que multiplicamos o E3, de forma que somar alfa E1 mais beta E2 mais gama E3 resulta no vetor U. Tá? Como é que a gente demonstra o teorema? Ora, formamos então dois triângulos aqui. Então, projetamos o vetor U nesse plano aqui,
gerado pelo vetor E1, E2. Ou seja, consideramos essa projeção aqui do vetor U aqui, essa diagonal aqui embaixo, né? Tá? E olhamos para esse triângulo aqui preto e esse outro triângulo vermelho. Aqui. Então, separei aqui em vermelho esse primeiro triângulo e em preto esse segundo triângulo. Teorema de Pitágoras nos dois triângulos junta é a demonstração do teorema. Tá? Vamos observar. Ó. Então, extraindo esse triângulo aqui, obtemos então que a hipotenusa é U, tá? Um cateto é esse que está aqui em pé, gama E3, que ele tem podemos considerar esse representante do lado de cá. Então, aqui gama E3. E esse vetor aqui, projetado aqui, nada mais é do que a soma alfa E1 mais beta E2, pela regra do paralelogramo. Tá? Então, esse triângulo aqui tem catetos gama E3, alfa E1 mais beta E2, e a hipotenusa é a U. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém essa expressão, norma de U ao quadrado, igual a norma de alfa E1 mais beta E2 ao quadrado, mais gama E3 ao quadrado, a norma, né? Tá? Separando aqui esse triângulo aqui embaixo, e é um triângulo retângulo, né, gente? Porque, olha aqui, esse cantinho aqui é um ângulo reto, né? Tá? Separando esse outro triângulo aqui, temos, então, que agora a hipotenusa é alfa E1 mais beta E2, os catetos alfa E1 e o outro cateto beta E2. Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos então alfa E1 mais beta E2 ao quadrado, igual a alfa E1 ao quadrado mais beta E2 ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras aqui, né? Ok? E agora, olhando para essa expressão aqui, proveniente desse triângulo, e essa outra proveniente desse outro triângulo, então, temos uma expressão aqui por alfa E1 mais beta E2 ao quadrado. Substituímos aqui, então, ó, alfa E1 mais beta E2 para obtermos norma de U ao quadrado mais alfa E1 em norma ao quadrado mais beta E2 em norma ao quadrado mais gama E3 em norma ao quadrado. Ok? Mas E1, E2 e E3 são unitários porque a base é ortonormal. Então, como a base é ortonormal, eles têm norma 1. O alfa a gente tira para fora a propriedade da norma, obtém isso aqui que é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Então, norma de U ao quadrado é igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Então, a norma de U é igual a raiz de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. E obtemos, então, a demonstração da proposição. Uma demonstração puramente geométrica, né? Basta utilizar o teorema de Pitágoras, ok? E o teorema de Pitágoras nesse curso a gente pode assumir, né? Tanto o teorema quanto a sua recíproca. Então, basta aplicar o item 1, né? E o teorema 2 está provado e nos conta, então, que existe uma expressão bem interessante para a norma de um vetor U quando ele é escrito em função de uma base ortonormal, tá? Vamos, então, ver um exemplo. Então, olha só, se B é uma base ortonormal e U é escrito em função dessa base com coordenadas 2, menos 1 e 3, então quem é a norma de U? A norma de U, então, é fazer a raiz de cada uma das coordenadas ao quadrado. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso resulta, então, na raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 14. Então, a norma do vetor U é a raiz quadrada de 14. Observação, então, mais uma vez, a fórmula só foi possível ser utilizada porque a base é ortonormal. Bom, entendido, então, base ortonormal, vamos passar para o assunto mudança de base. Tá? Então, nem sempre uma base ortonormal, nem sempre a base em questão é a base que a gente apropriada. Então, é interessante saber como passar de uma base para outra base. Então, a gente começa com a seguinte situação. Consideramos uma base B, E1, E2, E3, uma base, não estou exigindo nada, não estou exigindo que ela seja ortogonal e nem ortonormal, simplesmente uma base, tá? B, E1, E2, E3 e uma outra base C, F1, F2, F3, ok? Considera um vetor U no espaço dos vetores, vetor U arbitrário. Então, se o U em função da base B é escrito com coordenadas x1, x2, x3,
E se o mesmo U em função da base C é escrito com coordenadas y1, y2, y3, dá uma olhada nesse desenho. Tá? Então eu tenho aqui o vetor U, aqui eu tenho o vetor U. O desenho não está ajudando muito porque eu fiz uma espécie de torção nele, né? Mas então eu tenho aqui o vetor E1, E2, E3. Esse U é esse mesmo vetor U daqui, tá? Então o vetor U escrito na base E1, E2, E3, o mesmo vetor U, né, um outro representante do vetor U escrito na base F1, F2, F3, com coordenadas então x1, x2, x3, y1, y2, y3, relativas à base B e à base C. O que nós vamos fazer agora então é achar uma maneira de passar de uma base para outra, tá? E a ideia inicialmente é bem simples. Então eu vou passar da base C para a base B. Se você quiser fazer o contrário, passar da base B para a base C, basta que você inverta os argumentos. Então eu vou passar da base C para a base B, tá? Então o que que eu faço? O que que a gente faz? Considera os vetores F1, F2, F3, tá? Da base C. Eles são vetores. E como B é uma base, né? É outra base, né? Tá? Ela gera o espaço dos vetores. Então o F1, F2 e F3 é escrito em função dos vetores E1, E2 e E3. Tá? Então, basta que eu encontre essas coordenadas para obter essa mudança de base. Né? E como é que a gente faz isso? Então, estou escrevendo aqui o F1 como sendo em função do E1, E2 e E3. E estou colocando aqui, né, uma notação dessa forma. A11, A21, A31. Já vai ficar claro por que eu estou usando dessa forma. Tá? F2, A12, A22 e A32, F3, A13, A23 e A33. Então essa daqui é a expressão do F1, F2, F3 em função da base E1, E2 e E3. Ok? E o que eu faço então? Consideramos agora essas coordenadas, tá? E montamos uma matriz de mudança de base, onde as colunas da matriz nada mais é do que essas coordenadas. Então, olha só, por isso que eu usei essa notação, né? Então, A11, A21, A31, que são as coordenadas de F1 na base B, eu coloco aqui na coluna, na primeira coluna, A1, A21, A31, ok? As coordenadas do F2 em função da base B, A12, A22, A32, constitui aqui, então, a segunda coluna. E a coordenada do F3 em função da base B constitui a terceira coluna. Dessa forma, eu criei uma matriz 3 por 3. E é essa matriz que vai fazer a mudança de base, que vai levar da base C para a base B. E como que ela faz isso? Simplesmente multiplicando. Então, pegue um vetor U em V3, né? No caso lá, nesse exemplo, ele estava com coordenadas y, y2, y3 na base C. Né? Quando eu multiplico por essa matriz, eu obtenho esse mesmo vetor, a representação desse vetor na base B. Obtenho x1, x2, x3. Tá? Então, basta então que eu escreva a matriz de mudança de base, ou seja, se eu vou passar da base C para a base B, eu preciso pegar os elementos da base C, escrever eles em função da base B, montar a matriz, e aí eu tenho então uma espécie de dicionário que me leva da base C para a base B. E o que é interessante observar é que M, né, BC, que é a notação que a gente usa então para essa matriz, então olha a notação MBC, tá? É da base C para a base B, tá ok? Eu estou colocando os subíndices aqui para descrever as coordenadas nas bases, tá? Então, MBC, tá? Quem é? É uma matriz cujas colunas são as coordenadas dos vetores F1, F2, F3 que iniciamos supondo que é uma base. Se é uma base, são 3 vetores LI. Então, essa matriz é formada por entradas onde as colunas constituem 3 vetores LI. Vimos na aula passada que se 3 vetores são LI, né, ao colocarmos como linhas ou colunas, né, o determinante dessa matriz é diferente de zero, porque eles são LI. Então, dessa forma, né, como é diferente de zero, ela possui uma matriz inversa. Então, se o determinante
uma matriz é diferente de zero, ela possui uma matriz inversa, e essa matriz inversa é o que faz o processo contrário, ou seja, inverter essa matriz MBC a menos 1 vai ser a matriz MCB, a matriz de mudança de base de B para C. Ou seja, então de fato é uma espécie de dicionário, né? Ao montar essa matriz, tá? Então, dado duas bases, B e C, se pegarmos os elementos de C, escrevemos em função da base B, montarmos a matriz MBC de mudança de base, de C para B, tá? Obtemos então, essa matriz é invertível, podemos achar a inversa dessa matriz. Então nós temos duas matrizes, uma que leva da base C para a base B, e a matriz inversa faz o processo recíproco que leva da base B para a base C. Ok? Então é um dicionário nesse sentido. Então temos aí a matriz e a inversa dela que me permite passar da base B para a base C e da base C para a base B. Ok? Observação que calcular a inversa de uma matriz, né? Existem algoritmos para fazer isso, pode ser feito manualmente. O principal algoritmo que a gente utiliza é chamado algoritmo de Gauss. Não vou entrar nessa discussão agora, mas a princípio, desde que o determinante é diferente de zero, essa matriz tem uma inversa, essa inversa é uma outra matriz e faz esse processo inverso, tá? Se você tivesse começado ao contrário do que eu comecei, pegados os elementos da base B, escrito em função da base C e montado a matriz, você obteria a inversa dessa matriz que está aqui, ok? Então vamos para um exemplo. Então suponha que a matriz C, a base C igual a F1, F2, tá? Ao escrever em função da base B, nós obtemos as seguintes expressões. F1 igual a 2E1 menos E2 mais E3, ou seja, então, quando isso daqui significa, né, que o F1 tem coordenadas 2, menos 1 e 3 na base B, o F2 tem coordenadas 4, 1, 5 na base B, e o F3 tem coordenadas 6, menos 1 e 9 na base B. Então, essas igualdades, né, essa relação entre a base C e a base B nesse exercício, nesse exemplo, foi dado para a gente. E o que pede então é que a gente escreva o vetor U, que a princípio está na base C, na base B. Tá? Uma vez que é dada essa expressão aqui, foi nos dada a matriz de mudança de base. Tá? Então, quem quer a matriz de mudança de base, basta colocarmos esses vetores, né, as coordenadas desses vetores, F1, F2, F3, na coluna da matriz. Então, 2, menos 1 e 3 apareceu aqui. 4, 1, 5 apareceu aqui na segunda coluna. 6, menos 1 e 9 apareceu na segunda coluna. Esse vetor está escrito na base C. Ok? Para a gente passar para a base B, basta multiplicar por essa matriz. Então, colocando aqui 1, 2, 0, né? Colocando ele aqui em pezinho e colocando também desse lado, né? Do lado direito, para quem está olhando aí de frente, né? Tá? Então, é possível fazer essa multiplicação de matriz. E como é que é a multiplicação de matriz? Vamos só relembrar, né? Então, a gente pega essa primeira linha e multiplica por esse vetor coluna. Então, fica 2 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 6 vezes 0. 2 vezes 1, 4 vezes 2, mais 6 vezes 0. Pegamos então a segunda linha, multiplicamos pela coluna. Então, menos 1 vezes 1, 1 vezes 2, menos 1 vezes 0. Menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 0. Pegamos a terceira linha, multiplicamos por esse vetor coluna. 3 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 9 vezes 0. 3 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 9 vezes 0. Isso é a multiplicação de matrizes, tá? Fazendo essas contas aqui, obtemos então o vetor 10, 1, 3, o vetor coluna. Ok? É um vetor escrito na forma de coluna, né? Então, só pegar ele, transpor para a forma linha. Então, as coordenadas do vetor U na base B é 10, 1, 13. São o mesmo vetor, porém com coordenadas diferentes. Estamos escolhendo outros representantes na base que foi pedido para a gente. Então, começamos com uma base C, o vetor U, e passamos para a base B. A observação é que essas relações agora foi dado. Ok? Então, discutimos na aula de hoje a definição de base ortonormal. Antes, né, para isso foi preciso
a definição de vetores ortogonais. Então, uma base ortogonal, os vetores são 2 a 2 ortogonais. Ortonormal é ortogonal mais vetores unitários de norma 1. Então, preste bem atenção, né, na nomenclatura ortogonal e ortonormal, tá? Depois fizemos então a mudança de base. Vimos como obter a matriz de mudança de base. Vimos alguns exemplos. E obrigado. Até a próxima aula.